Estamos de volta, né? E o que tu tem para dizer? Da Copa Brasil, então, bola rolando com os dois jogos que começaram às 19h30, abrindo as oitavas de final. O Santos e o Vasco estão empatando na Vila Belmiro 0-0. E lá na Arena da Baixada, em Curitiba, o Grêmio está vencendo o Atlético do Paraná por 1-0, gol do Bolanhos. Do Bolanhos a 7 minutos, né? Então tá aí, gol fora de casa, é muito bom. O pessoal estava dizendo, o Atlético vai ter um grande reforço, vai ter uma medalha de ouro no gol que defendeu a penalidade máxima, mas o Grêmio tem 2 medalhas de ouro, né? Tem o Wallace e o Luan jogando nesse time aí também. O Luan. E também teremos hoje também outro gaúcho estreando nas oitavas de final. Lá em São Paulo é o Juventude. É o Juventude, lá no Morumbi, 15:10, São Paulo e Juventude. E no outro jogo que fecha a rodada da quarta-feira, a rodada de ida das oitavas, Atlético Mineiro e Ponte Preta no Mineirão. Lembrando que a equipe do Internacional joga no dia 31 de agosto no Beira-Rio, o jogo de ida contra o Fortaleza. Contra o Fortaleza. Então tá aí. E no domingo nós temos a sequência do campeonato, né? O Internacional jogando lá no Recife, né, contra o Sport, e o Grêmio jogando em casa contra a equipe do Atlético Mineiro. Exatamente, o Grêmio, um jogo decisivo, um jogo chamado Jogo de 6 pontos, às 4 horas na Arena contra o Atlético, e o Internacional lá na Grande Recife, no estádio da Arena Pernambuco, contra o Sport Recife. Muito bem. E aí vamos ao Campeonato Brasileiro. O que tu queres agora? Qual é a próxima atração do nosso programa? Tivemos ontem 3 jogos pela Série B do Brasileirão, abrindo a 21ª rodada. E como destaque, Valdir, foi a rodada dos visitantes. Brasileirão, Série B. Série B. Então vamos lá. O Brasil de Pelotas, no Bento Freitas, perdeu para o Atlético de Goiás por 1-0. O Londrina, em casa, perdeu para o Goiás por 1-0. E o Sampaio Correia, lá no Maranhão, perdeu para o Avaí por 2-1. E olha, o Brasil deve estar lamentando a maneira que tomou o gol contra o Atlético Goianiense e depois deixou de empatar com o Ramon, sem goleiro, sem nada, a bola cruzou na frente dele, ele entrou, conseguiu fazer o impossível, aquele negócio assim, faz isso se for possível de novo. E vai botar mais 10 bolas agora para ele fazer a mesma coisa que ele fez, ele não vai conseguir botar para fora, a bola vai acabar entrando. E aí foi ontem, quando é aquelas coisas do destino, que não é para entrar, não entrou. E o Brasil ontem perdeu. E perdendo ontem, ele ficou com uns 33 pontos, né? É o 5º colocado. E o Atlético Goianiense subiu a 37 pontos, é o 2º colocado hoje, a 4 pontos do Vasco da Gama. Exatamente, o Vasco da Gama é o líder com 40, o Atlético de Goiás tem 37. 3 pontos. Então. 3 pontos. E em terceiro lugar o Ceará com 35 e em quarto lugar, empatados com 33 pontos, o CRB e o Brasil com a mesma pontuação. Detalhe, o Brasil tem um jogo a mais, o Brasil tem 9 vitórias e o CRB de Alagoas tem 10 vitórias. E muito perto o Londrina com 31, ou seja, o Londrina que perdeu ontem em casa para o Goiás, foi um bom resultado para o Brasil. Pena que o Brasil não se ajudou. Não se ajudou, né? Mas está aí o Brasil, alguém achou que o Brasil tinha que cuidar para não cair, né? Está brigando pela ponta de cima. E o Brasil está brigando pela ponta de cima, está na ponta de cima, né? E no rebaixamento, assim como curiosidade, na Série B hoje, a equipe do Bragantino no 17º lugar com 21, o Tupi e o Joinville têm 18 pontos e na última colocação, o Sampaio Correia com 14 pontos. Muito bem. Valdir, eu não estive no programa de segunda e da terça. Mas não falei. Falaste da classificação? Na primeira divisão, não falei em resultado, não falei nada. Vamos falar então ao menos da classificação? Vamos dar uma passadinha aí. A classificação oficial aqui da CBF. Em primeiro lugar, o Palmeiras com 40 pontos. Em segundo lugar, o Atlético Mineiro com 38. Terceiro lugar, o Corinthians e o Flamengo com 37. E no 5º lugar... Qual é a vantagem do Corinthians para o Flamengo? O Corinthians e o Flamengo ambos estão com 11 vitórias e no saldo de gols o Corinthians tem 11 e o Flamengo tem saldo de 4. Então a vantagem do Corinthians está no saldo de gols. No saldo de gols. Muito perto ali o Santos em 5º lugar com 36
E em sexto lugar, na briga, a equipe do Grêmio com 35. Detalhe, o Grêmio tem um jogo a menos. O jogo aquele do Botafogo, que vai ser jogado no dia 4 de setembro, e o Grêmio já tem 2 desfalques certos para esse jogo. 2 jogadores convocados para suas seleções, o Marcelo Groy, que estará defendendo a seleção brasileira, e o Bolanhos, a seleção do Equador, o Equador, né? que naquela mesma semana enfrenta a seleção brasileira pelas eliminatórias. Isso aí. E também no detalhe, o Grêmio, se recuperar o jogo atrasado e vencer o Botafogo, o Grêmio iria a 38 pontos, poderá iria 11 jogos, o mesmo número de jogos do Atlético e também do Corinthians, né? E passaria o Atlético no saldo de gols. Saldo de gols. Poderia ficar em segundo lugar. Hein? Então tá aí a vantagem do Grêmio. Olha como teria sido importante para o Grêmio se ele tivesse ganho, né, esse jogo contra o Flamengo, que é um jogo de 6 pontos, né? Que foi um jogo de 6 pontos. Foi um jogo de 6 pontos, assim como o jogo contra o Atlético Mineiro. O Internacional, no momento, é o 15º colocado com 23 pontos, a mesma pontuação, Valdir... Como foi importante o empatezinho do Internacional no domingo, porque Aquele empate no fim, porque... se ele tivesse perdido, ele teria 22 pontos, ele teria sido ultrapassado pelo Cruzeiro e pelo Bahia. Pelo Vitória da Bahia. E pelo Vitória, exatamente. Que todos têm 23 pontos. Né? O Internacional ficaria com 22, esses dois passariam... Estaria então, na zona de descenso. O Internacional está com 23, o mesmo de pontos do Cruzeiro e do Vitória, mas só pelos critérios, né, o Internacional tem mais. Tem o mesmo número de vitórias do Cruzeiro, tem uma vitória mais que o Vitória, mas pelos critérios o Internacional leva vantagem. Exatamente. Então, na turma do rebaixamento, neste momento, o Vitória com 23, o Figueirense com 21, o Figueirense que tem um jogo a menos. O Figueirense que demitiu o Argel, né? Demitiu o Argel, não tem mais o Argel como treinador. O Santa Cruz com 19 e o América de Minas com 13. Mas tivemos também a rodada importante da Série C. Vamos à classificação do grupo do grupo dos gaúchos? O Juventude está ali com o mesmo número de pontos dos 4, né? Mas... Exatamente. No grupo B da Série C do Brasileirão, então tem o Guarani de Campinas com 28, Botafogo de São Paulo com 26, o Boa de Minas Gerais com 25 e em quarto lugar, empatados em pontos, Juventude e Ipiranga. O Ipiranga é o quarto colocado com 7 vitórias e o Ipiranga tem 6 vitórias. O Juventude 6 vitórias. É o melhor, o Juventude 6 vitórias. Qual é a rodada importante nessa rodada do final de semana aí para saber quais as possibilidades Eu vou ficar devendo, vou passar na sexta-feira. Mas tu sabes que a gente sempre brinca, a nossa correspondente lá de Natal, que dá as informações, tu sabe que ela está dando informações para o Itamar Schultz do futebol de Rio Grande do Norte, que ele é treinador do Botafogo e os times são adversários, então ele está se socorrendo da Cida para poder saber como é que ele vai enfrentar os times de Natal, ver como é importante. Nossa correspondente está dando essas informações. Muito importante. E como curiosidade, Valdir, como é que está o grupo A da Série C? Que tem o Remo, né, em primeiro. Olha o equilíbrio do grupo, desse grupo A, né? Remo, primeiro, segundo Botafogo, terceiro Asa. Todos com 23 pontos, todos com 6 vitórias. Então, nos critérios é que o Remo leva vantagem sobre o Botafogo, assim como o Botafogo leva vantagem sobre o Asa. E na quarta colocação está o ABC, lá de Natal, né, da nossa correspondente, com 22 pontos. E que tem logo em seguida, fora da zona de classificação, o Fortaleza também com 22 pontos. Fortaleza, que é o próximo adversário do Internacional, né, no dia 31 de agosto, pela Copa do Brasil. Exatamente, muito equilibrado. E também, como última curiosidade, o América de Natal, outra equipe lá do Rio Grande do Norte, está no meio da tabela, no chamado limbo, o 7º colocado com 16 pontos. Ele ainda não está a perigo de cair, né? Mas está só a 3 pontos do primeiro, que é o Confiança, né? Exatamente, o Confiança hoje na zona de rebaixamento, assim como a equipe do River. Só lembrando, então, a rodada de domingo do Campeonato Brasileiro, da Série A, da dupla Grenal. Às 4 horas tem Grêmio e Atlético Mineiro na Arena e às 18h30 lá na Grande Recife, Esporte Internacional. Então, o Internacional tentando sair daquela zona incômoda, né? E o Internacional já começou empatando aí com a equipe do
do São Paulo no domingo e com certeza lá contra o Sport vai tentar fazer a diferença então e buscar os 3 pontos para poder sair dessa incômoda posição. Lembrando que o campeonato municipal, nós vamos falar, tu vai falar muito sexta-feira, né? Porque sexta-feira vai ter alguns clubes convidados, um dos clubes é o Farroupilha e o outro deve ser o Hamburguês, que estarão aqui falando da competição e também da inauguração, o início do campeonato, a abertura que começa no campo do Rondônia no domingo de manhã. O campo do Rondônia que terá o jogo entre Rondônia e Canto do Rio. Canto do Rio. Dizendo isso... Vamos nessa? Vamos. Simbora. Agradecendo a sintonia, o carinho que vocês nos receberam em casa e eu volto amanhã ao meio-dia, no Jornal do Meio-Dia, deixo o convite para vocês, eu deixo o convite para você permanecer com a programação da Vale TV e amanhã à noite estarei aqui ao lado do Del Moraes Júnior e outros convidados para falarmos de velocidade, principalmente do quilômetro de arrancada que aconteceu no final de semana lá no Velopark. Uma boa noite.